Olá, seja bem-vindo ao canal Cristão Reflexivo. Me chamo Tony Lucas e esse vídeo é mais um episódio do quadro Testemunhos Espirituais, onde nós trazemos evidências que Deus está vivo e fala conosco. E aproveite, se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo com mais pessoas, também comente sua opinião abaixo, curta, para que assim o YouTube recomende este vídeo para mais pessoas. E o tema de hoje eu vou falar de quando eu tive uma experiência com a consulta à palavra e a respeito justamente da criação deste canal e sobre essa possibilidade de trazer esses conteúdos que eu tenho trazido aqui. Portanto, fique até o fim que com certeza você será muito edificado com esta palavra. Pois bem, desde que eu voltei a me reaproximar de Deus, buscando com mais intensidade, e isso ocorreu ao longo do ano passado inteiro, 2023. E com o tempo foi surgindo no meu coração esse desejo de não só ler a palavra, mas também falar sobre o Evangelho, falar sobre os feitos de Jesus, sobre o amor dele, que eu tive prova e senti na minha própria vida. E eu sinto que muitas pessoas parece que não conhecem quem foi Jesus. Ou se um dia conheceram, esqueceram, né? E isso é natural, de certo modo. Então, há muitas pessoas que, inclusive, projetam hoje um ódio ou um desprezo àquilo que Cristo representou. E não foi diferente na época dele. Cristo foi rejeitado por muitos. Mas todos aqueles que aceitaram sua palavra, ele ofereceu o seu amor, o seu perdão. Cristo, ele disse: eu não vim para os sãos, os que acham que não precisam de cura, mas sim para os doentes, os enfermos, né? As ovelhas perdidas. Então, é esse o objetivo do Evangelho. Nesse ano, ali por volta de maio, dia 23 do 5, eu fiz essa consulta à palavra. Eu já tinha a ideia de fazer um canal para trazer reflexões acerca da Bíblia, trazer também canções nos instrumentos que Deus me concedeu a graça de aprender, e também testemunhos espirituais. Foram surgindo esses temas do canal na minha mente, a identidade visual, até o nome, né, do canal, fui pensando, e aí fiz essa consulta, porque ainda estava inseguro, receoso, né, como iria proceder. E aí o texto caiu justamente no livro de Marcos, Evangelho de Marcos 6, versículo 45. E a minha pergunta foi o seguinte: eu já devo iniciar essas ministrações na internet? Sabemos que é um local de muito julgamento, exposição, há certos perigos hoje de você estar na internet, né, de fato. E o texto foi justamente o seguinte: e logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto se despediam da multidão. E eu refleti naquilo, e o discernimento veio na mesma hora. Cristo chamou seus discípulos para um outro nível de intimidade. Entrar no barco, que é tipo da obra de Deus, a presença, né, do Espírito Santo, ou a comunhão do corpo. E eles deveriam agora atravessar o mar, né, para o outro lado, passar adiante, deixando a multidão, que nesse contexto tinha recebido curas, a multidão tinha sido alimentada. Jesus, inclusive, tinha multiplicado, né, os pães e peixes nessa ocasião, mas a multidão não prosseguiu com Cristo. O Senhor, ele se revela a esse grupo seleto que são os seus discípulos, e deles a exigência é maior, é entrar no barco, enfrentar a dificuldade, né, que é passar para o outro lado, e deixar a multidão para trás. O que significa a multidão? Muitas das vezes a multidão, ela representa aqueles que não têm um compromisso com Deus, até ouvem a palavra, gostam. Muitos procuram Cristo e Deus somente pelo que ele pode proporcionar. Assim era na época de Jesus, então muitos o procuravam somente quando queriam alimento físico, curas, mas eles não queriam de fato colocar as mãos na massa, né? Realizar essa obra, pregar o Evangelho. E isso foi destinado a esse grupo seleto dos apóstolos do Senhor. Então eu entendi que essa era uma confirmação, que se eu quero de fato entrar no barco, então eu tenho que tomar uma posição nesse sentido, de enfrentar inclusive as adversidades representadas pelo mar,
o que está aí fora, que tenta a todo momento nos desmotivar a buscarmos as coisas de Deus, e me afastar, né, daquele nível descomprometido de vínculo com Deus, como a multidão o faz, né, por assim dizer. E aí nessa mesma semana eu vi uma palavra na internet de um pregador chamado Paulo Borges, interessante, e ele falou justamente uma passagem muito semelhante quando Jesus também convida os discípulos a entrarem no barco e atravessar para o outro lado. Ele falou o seguinte, que Deus ele está justamente no movimento, no mover. Para que você encontre Deus, você tem que se mover do seu estado inicial, muitas das vezes ocioso, você tem que buscá-lo, prosseguir, né, nessa caminhada. É nesse movimento, quando você toma a decisão de andar, de procurar a Deus, que ele se achega a você. Então foi assim com os grandes heróis da fé. Deus falou para Abraão, né? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando Abraão tomou essa posição, ele saiu, né? Entrou nesse movimento, começou a andar. E aí ele foi percebendo o cumprimento das promessas de Deus na vida dele. Também vemos a passagem de Moisés, quando o faraó e seu exército estava perseguindo o povo de Israel. Moisés chega diante de Deus, aflito, diz: Senhor, o faraó está no nosso encalço, o que é que nós vamos fazer? E aí Deus fala para ele: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Ou seja, mais uma vez, é no movimento, é no atravessar para o outro lado que a promessa de Deus ocorre, que os milagres acontecem. E eu segui essa recomendação e fui buscando mais confirmações da parte de Deus para criar esse canal. Também li, né, ao longo aí do mês, aí li uma passagem de Paulo a Timóteo, que Timóteo era um pregador novo da palavra de Deus, e Paulo fala no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 5, ele diz: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Ainda fala no final: seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Isso também me encheu de motivação, de forças. Era essa passagem aí do bastão de Paulo para seu pupilo Timóteo. E Paulo já estava preso, encerrando seus dias, e ele termina a carta dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então todos nós fomos chamados para esse bom combate. Se você tem no seu coração o interesse de fazer algo bom pela a obra de Deus, faça. Busque de Deus forças que Ele vai lhe conceder e vai lhe dar justamente os recursos, vai lhe capacitar para isso. E para terminar, no dia 3/6, que já era junho, eu consultei o Senhor de novo, consultei a palavra e caiu agora na experiência de Paulo. E o detalhe é que antes eu já estava muito mais confiante de iniciar esse projeto, e eu orei na hora da consulta, né? Senhor, me capacita, me dá a sabedoria que o Senhor concedeu a teus apóstolos do passado, me ajuda, me dá um pouco da sabedoria de Paulo para evangelizar, a eloquência de Apolo, a ousadia de Pedro, e eu fiz uma oração nesse sentido. O Senhor capacitou esses homens para pregar o evangelho, serem divulgadores dessa mensagem de salvação. E aí o texto, quando eu abri, caiu na experiência de conversão de Paulo, né? E que é justamente, ele viu essa luz, né, mais brilhante que o sol, que era Cristo, e disse: Paulo, Paulo, por que me persegues? E aí Paulo caiu por terra e ficou cego, né? E passou ali 3 dias sem comer e sem beber, falando justamente da experiência de morte para o velho homem e o ressurgimento como um novo homem transformado pelo Espírito Santo. E aí eu tive plena convicção de que era chegado o momento também de eu iniciar esse projeto. Espero que você, se você ficou até o final, tenha gostado. Comente aqui também abaixo as suas experiências. E se você curtiu, se inscreva no canal, compartilhe também este vídeo. E até o próximo vídeo do quadro Testemunhos Espirituais. Amém. Fiquem com Deus.